Muito boa noite. Como sabem, é para mim um prazer estar aqui convosco. É um prazer estar com aqueles que tiraram um pouco de uma sexta-feira à noite para se juntarem à volta da palavra de Deus e tirar dela, espero eu, o Senhor me dê graça para isso e que eu seja capaz de transmitir-vos algo que enriqueça não apenas o vosso conhecimento da palavra de Deus, mas que vos leve também a desafiar-vos a viverem de uma forma mais condizente com aquilo que a palavra de Deus diz. É uma frase feita, já bastante repetida, mas precisamos de lembrar sempre que precisamos de aplicar mais da palavra de Deus à vida de cada um de nós. Eu quero nesta noite continuar numa senda numa série de mensagens sobre personalidades pouco conhecidas da palavra de Deus. Não vou falar da personagem de quem falei das duas últimas vezes, que foi de Mica, daquele homem que se meteu em sérios problemas espirituais devido a ter enveredado pela idolatria, não só na sua casa, mas depois até toda uma tribo de Israel ficou afetada por esta sua idolatria. Mas eu quero falar-vos na continuidade de alguém de quem falei há meio ano. Há meio ano estive aqui, em maio, recordo-me, e falei sobre um homem. Alguém se recorda de quem eu falei há meio ano? Se calhar mesmo se perguntasse do que é que falámos da semana passada, quem cá esteve, se calhar também às vezes é difícil recordar-nos. Mas como dizia alguém, é como a comida que nós comemos, podemos não lembrar do que comemos, mas sabemos que nos alimentou. E certamente, agora ao dizer-vos do que falei há meio ano, recordar-se-ão, eu falei-vos de Tíquico. Tíquico, aquele homem que Deus usou para servir a Paulo, servir o apóstolo Paulo, levando cartas. E hoje quero falar de outro homem que executou uma tarefa que pode parecer até menos relevante do que entregar cartas do apóstolo Paulo. E vamos falar sobre esse homem. Eu quero falar-vos hoje sobre outra personalidade muito pouco conhecida na palavra de Deus, que se calhar, se eu vos perguntasse, pedisse para fazer um top 10 das personagens bíblicas, de certeza que este não estaria. Se calhar no top 100, se eu vos dissesse, diz aí 100 pessoas relevantes na palavra de Deus, dificilmente alguém se lembraria de Tíquico, dificilmente alguém se lembraria de Epafrodito. Epafrodito, uma personalidade na palavra de Deus, que é daqueles homens que não estão tão preocupados com o que é que eu posso beneficiar dos outros, mas sim como é que eu posso beneficiar os outros. O que é que eu posso fazer em proveito dos outros. Porque esse é o espírito. O apóstolo Paulo fala de Tíquico, de Epafrodito na Epístola aos Filipenses. E se vocês puderem abrir a palavra de Deus em Filipenses 2, nós vemos como no capítulo 2 o apóstolo fala-nos do exemplo máximo de alguém que não estava preocupado com o seu bem-estar. O que é que nós lemos sobre o exemplo máximo sobre o Senhor Jesus Cristo? Vemos que Filipenses 2, de sorte que haja em vós, versículo 4, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhança aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. E depois temos a sua exaltação logo a seguir. Este é o exemplo máximo de alguém que não se preocupou com o seu bem-estar, com o seu proveito, mas sim com o bem-estar dos outros. Este mês, o Senhor Jesus Cristo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. E este é o espírito que nós temos de aprender do Senhor Jesus Cristo. Haja em vós o mesmo sentimento. E o apóstolo Paulo depois dá como exemplo de aplicação
verdade fundamental para o relacionamento entre crentes de pormos os outros acima de nós. Não é por acaso que mais à frente ele diz, rogo, no capítulo 4, rogo a Evódia e rogo a Síntique para que sintam mesmo no Senhor. Basicamente ele está a dizer, minhas irmãs, vocês não estão a dar bem, até estão a causar problemas à própria igreja, que estava dividida, creio eu que estava dividida também por causa de uma zanga, um mal-entendido entre estas duas irmãs. E depois de todos estes exemplos que ele dá, do Senhor Jesus Cristo e depois de outros que vamos ver a seguir, eu gostaria de imaginar aquelas duas irmãs olhar uma para a outra e dizer, não faz sentido. Perante tudo isto que nós vimos, não faz sentido nós estarmos desavindas, estarmos chateadas e estarmos a trazer prejuízo para a obra de Deus. Vamos, posto em prática, pôr os outros, considerar os outros superiores a nós mesmos. Que é isto que a palavra de Deus ensina. O apóstolo Paulo, depois de dar o exemplo máximo do Senhor Jesus Cristo, dá também o seu próprio exemplo. Vemos aqui no capítulo 17, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo-me e regozijo com todos vós. Ele não tinha, aqui cumpre-se um pouco aquilo que ele também já tinha dito antes, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério que recebi do Senhor. Algo como isto que ele diz em Atos, capítulo 20. E depois dá o exemplo de Timóteo, que diz, a dada altura, no capítulo 2, versículo 20, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E por fim ele dá um último exemplo de alguém que de facto está mais preocupado com os outros do que consigo mesmo, que é o exemplo de Epafrodito. Eu acho extraordinário este homem, que se calhar nós olhando de fora poderíamos imaginar que este homem foi um louco. Este homem colocou-se em sérios riscos de perder a sua vida por causa da obra. Vamos ler o que é que este homem fez. A partir do versículo 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de facto esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiadou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tendo em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Eu quero ler convosco também sobre este homem, também fala, no final desta mesma epístola, fala sobre Epafrodito, mas para apanharmos um pouco mais o contexto do que é que ele fez, diz aqui que ele foi vosso enviado para prover às minhas necessidades. Vamos ver um pouco como é que isso terá acontecido. Vamos ler então no último capítulo de Filipenses 4, a partir do versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, por também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalónica. Não que procuro dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ainda só uma última passagem, que creio eu também se refere a estes filipenses. O apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios, fala-nos dos macedónios, que eu creio que são estes... Pelo menos alguns dos macedónios serão estes filipenses, porque Filipos, que é a terra de onde eram estes filipenses, pertencia à Macedónia.
E, segundo aos Coríntios 8, fala-nos de que estas pessoas não eram conhecidas por serem particularmente abastadas. Eram mesmo muito pobres. Isto porque entronca no que eles fizeram com Paulo. Fizeram uma oferta, mandaram uma oferta, isto para situar. Estes filipenses quiseram enviar, apesar da sua extrema pobreza, quiseram enviar uma oferta para ajudar o apóstolo Paulo, que estava preso e que precisava de algum dinheiro para fazer face a algumas despesas sem as quais ele não podia sobreviver. E vemos aqui no capítulo 8 como é que eram estes macedónios, entre os quais estavam estes filipenses. Segundo aos Coríntios 8, e lemos assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmos cederam primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. É certamente isto que Deus pretende de cada um de nós. Pessoas que se dão aos outros, se dedicam aos outros, verdadeiramente, mas primeiramente, como diz aqui, assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O que é isto de nos darmos ao Senhor? Eu creio que vemos aí uma boa aplicação deste princípio, nos darmos primeiramente ao Senhor, com o que fez Ana, com o seu filho Samuel. Deus deu-lhe aquele filho e o que ela fez foi dá-lo de volta ao Senhor. Basicamente dizer: obrigado, Senhor, por este filho que me deste, mas eu quero que ele seja teu, eu quero que ele te sirva a ti. E nós também devemos olhar para as nossas vidas e perceber: a minha vida não se deve resumir àquilo que eu posso ganhar, àquilo que eu posso granjear ao longo com o meu trabalho, para mim, para os meus interesses. Primeiro deve estar Deus em primeiro lugar. Deixar usar a minha vida a favor da obra de Deus, a favor dos crentes, a favor dos outros. E não o que é que eu posso ganhar com isto. Porque se alguém vem para o meio dos crentes pensando: o que é que eu posso ganhar com isto? É uma ideia terrível. Não deve ser isso que nos deve mover, que nos deve pensar. Parafraseando um pouco aquela frase famosa do John Kennedy, que disse a dada altura, um ex-presidente dos Estados Unidos, disse: pergunta não o que o teu país pode fazer por ti, mas pergunta antes o que tu podes fazer pelo teu país. E nós cada um de nós deve pensar: o que é que eu posso fazer pelos outros e não o que é que os outros podem fazer por mim. Porque este tipo de pensamento, o que é que os outros podem fazer por mim, apenas, é um pensamento egoísta. Disso o mundo está cheio, infelizmente. E nós que conhecemos e que compreendemos o que lemos aqui em Filipenses 2 no início, devemos refletir nas nossas vidas o mesmo sentimento, o mesmo espírito, de pôr os outros acima de nós. E foi o que estes filipenses fizeram. Estes filipenses sabiam que Paulo estava necessitado. Paulo precisava de algum sustento financeiro. Havia coisas que, se não houvesse dinheiro, possivelmente ele passaria um mau bocado. Mas ele diz, é muito interessante esta passagem, ele diz em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aqui não creio que seja o que muita gente gosta de pregar, que é: eu consigo fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio que a ideia de Paulo aqui, tendo em conta o contexto, que diz: estou habituado a ter fartura, a padecer necessidade, em qualquer estado que eu esteja, em qualquer situação em que eu esteja, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído. O que ele quer dizer aqui é: eu consigo aguentar tudo. Fome, frio, pressão dos outros, eu consigo aguentar tudo naquele que me fortalece. No entanto, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Ele agradece o que os crentes filipenses estavam a fazer por ele, não tanto por ele, mas ficou contente ao ver, ficou satisfeito, ficou cheio quando viu
que os filipenses estavam a pôr em prática aquilo que ele lhes tinha ensinado. E eu creio que não há maior satisfação para um verdadeiro servo de Deus, para alguém que vive neste mundo para servir a Deus e para servir os outros, creio que não há maior satisfação do que ver que aquilo que está a ensinar está a surtir efeito na vida dos crentes. Não há coisa melhor. Por isso é que Paulo diz, e eu estou aqui a adentrar-me um pouco sobre isto, Paulo fica contente. Paulo diz aqui no versículo 18 do capítulo 4, diz: bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou. Quem lê isto pode pensar, os filipenses devem ter mandado, passa a expressão, uma pipa de massa para o Paulo. Ele diz: estou cheio. Será que mandaram assim tanto quanto isso? Não creio, porque aquela passagem que nós lemos em 2 Coríntios diz que eles eram muito pobres. E não sei se, desde a altura em que ele escreveu 2 Coríntios, até esta altura que está a escrever Filipenses, se terá convertido ali alguém muito rico e que agora houvesse bastante dinheiro naquela igreja. Duvido. Mas o que é que aconteceu com estes crentes filipenses? Não creio que isso tenha acontecido. Eles continuaram a ser pobres, muito possivelmente. Mas estes crentes viram que Paulo estava a padecer necessidades. Estava com dificuldades. Paulo estava preso. Não podia trabalhar como costume. Ele, enquanto podia, trabalhava. Ele próprio faz questão de dizer isso. Enquanto pude, estas mãos sustentaram a mim e aos que estão comigo. Mas quando ele estava preso não tinha forma de sustentar. Então ele precisava de ofertas. E ele diz aqui aos filipenses que uma e outra vez me mandaste necessário a Tessalónica. Lemos isso em Filipenses 4:16. Então estes filipenses viram a necessidade de Paulo e fizeram uma oferta, juntaram uma oferta com muito sacrifício, certamente. Provavelmente, como lemos ali em 2 Coríntios 8, acima daquilo que podiam. Possivelmente tiveram de viver aquele mês ainda pior do que costumavam viver, em termos materiais, mas sabiam, Paulo precisa. E se calhar este mês vamos comer menos, vamos passar um bocado de fome, mas a obra de Deus é mais importante do que o nosso bem-estar. E então juntaram algum dinheiro. Pouco, creio eu. Mas Paulo, quando viu o esforço que eles tinham feito, disse: estou cheio, porque aquilo que eu estou a ensinar, vocês estão a viver aquilo que eu vos ensinei. Isso é a maior recompensa, é a maior satisfação para qualquer ensinador das Escrituras. Então eles juntaram este dinheiro. E o que é que fizeram? Enviaram esse dinheiro através de quem? Deste Epafrodito. E este Epafrodito, a atitude deste Epafrodito, é face àquilo que os filipenses já tinham feito, um grande esforço, porque amavam a Paulo, porque amavam a obra, porque percebiam que o bem-estar dos outros era mais importante do que o seu bem-estar físico, o seu bem-estar material. Enviaram esta oferta para Paulo e escolheram Epafrodito, e a atitude de Epafrodito, como ia dizer, é como que a cereja no topo do bolo de toda esta atitude dos coríntios, dos filipenses. Mas, para usar uma linguagem mais bíblica, a expressão, penso que percebem a expressão cereja no topo do bolo, é algo, para além do extraordinário que houve, de algo ótimo que houve, ainda houve mais isto. Mas, para usar uma linguagem bíblica, alguém sabe qual é a linguagem mais bíblica que tem o mesmo sentido de cereja no topo do bolo? Versículo 17 do capítulo 2. Ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício. Havia o sacrifício e depois havia a libação que se derramava por cima do sacrifício. E esta atitude de Epafrodito que vamos ver, podemos dizer que a cereja no topo do bolo, ou, usando uma linguagem mais bíblica, que fica sempre bem, usarmos palavras de Deus. Se alguém, como dizia Pedro, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Esta libação sobre o sacrifício. Porque
Porque já os filipenses tinham feito um sacrifício. E o Paulo diz isso mais à frente. Como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E este Epafrodito, o que é que ele fez? Epafrodito foi um homem que se meteu em problemas por causa de dinheiro. É verdade, não é? Mas não no sentido que muitas vezes alguns se metem em problemas por causa de dinheiro. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E muitos se trespassaram a si mesmos com muitas dores. E este Epafrodito realmente meteu-se em sérios problemas, até puseram em risco a sua própria vida por causa de dinheiro. Mas não no sentido em que muita gente se põe em problemas por causa de dinheiro. Epafrodito, nós lemos aqui. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado que tivesse ouvido que ele estivera doente. E de facto esteve doente. E quase à morte. Mas Deus se apiadou dele e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. E diz depois no versículo 30, pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. Eu creio que este homem, que foi enviado pelos filipenses para levar uma oferta ao apóstolo Paulo, terá adoeceu e provavelmente a meio do caminho, porque isto não era um caminho fácil de se fazer, desde Filipos até Roma, não era como ir daqui até Espinho, de comboio ou de carro, era uma viagem bem complicada. Na altura não havia métodos fáceis, como há hoje em dia, de transferir dinheiro de um sítio para o outro em questão de segundos ou minutos. Era difícil, de facto. Implicava riscos. E não sei se recordam, na altura que eu falei de Tíquico, que era difícil, de facto, transportar uma carta. Era preciso um homem fiel, um homem abnegado, um homem que estivesse disposto a passar por perigos para levar uma carta. Imaginem o que era com dinheiro. Se alguém sonhava que Epafrodito tinha dinheiro, era um sério problema. Portanto, ele tinha um risco ainda maior do que levar uma carta. O risco era maior do que aquilo pelo qual Tíquico passou. E do ponto de vista de importância, dinheiro aparentemente não é tão importante quanto uma carta. Uma carta de Paulo, na altura, era algo, a não ser que ele tivesse uma cópia, era algo insubstituível. Dinheiro, podia-se arranjar mais. Ou seja, esta tarefa era, diria, de uma importância aparentemente menor. Mas Epafrodito fez esta tarefa, então este enviado. Isto ele ficou doente. Não sei como é que ele terá ficado doente. As viagens não eram fáceis, de facto, de Filipos para Roma. Não havia as condições que há hoje. Ele ficou doente. E creio eu, que diz aqui, não fez caso da vida, quando o bom senso, e provavelmente até alguns dos seus amigos, companheiros ou pessoas com quem ele se cruzou, aconselhavam, o bom senso aconselhava, Epafrodito, descansa, recompõe-te, recompõe a tua saúde, Paulo pode esperar. Isto é só dinheiro. A tua vida é mais importante. Mas ele sabia que a obra de Deus era mais importante que a sua vida. O apóstolo Paulo diz, como eu já citei há pouco, em nada tenho a minha vida. Atos 20, 24. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele dizia no versículo anterior, sei que o Espírito de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ele diz também que estou disposto a ir a Jerusalém, diz depois no capítulo 21, versículo 13, porque eu estou pronto, não só a ser ligado ou preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus.
Tanto Paulo como este Epafrodito percebiam esta verdade essencial. A obra de Deus é mais importante do que a minha vida. Todos nós, um dia vamos ter de partir. Mais cedo ou mais tarde vamos partir. Agora, a obra de Deus é muito mais importante. Tem de ser. Devia ser. Eu não estou aqui a dizer isto e a apelar a que vocês, ou que eu, esteja disposto a dar a minha vida, a morrer em vão. Mas há tanta coisa que nós não, eu em primeiro lugar, coloco à frente da obra de Deus. Coloco à frente do bem-estar, do progresso da obra de Deus. Quantas vezes eu penso mais no meu bem-estar, nos meus interesses, do que no interesse maior dos crentes, em geral, da obra de Deus. Eu costumo dizer que, infelizmente, um pouco por todas as igrejas que conheço, vai sentindo isso. Os crentes não têm interesse em estar nos cultos, nas reuniões. Eu costumo dizer que isso de estar nos cultos é importante, mas isso são, por assim dizer, os serviços mínimos. É o mínimo dos mínimos que nós podemos fazer. E, infelizmente, muitos há que não estão dispostos sequer a fazer este sacrifício. De um dia à noite, 2 ou 3 dias por semana à noite, sair da sua casa, ir até ao lugar onde estão os crentes a adorar a Deus, a estudar a palavra de Deus, ter comunhão com os crentes, ser exortado, aprender de Deus, para poder compreender melhor aquilo que Deus pretende da sua vida. Não estão dispostos a fazer este sacrifício. Eu não estou a falar de morrer. O Epafrodito estava disposto a morrer. Paulo estava disposto a morrer. Seria bom se nós tivéssemos este espírito. Esta abnegação destes homens. Mas, infelizmente, alguns têm baixado tanto a fasquia. Agora, as pessoas contentam-se, alguns, em serem crentes virtuais, crentes pela internet. Eu ouço umas mensagens lá em casa. E cuidado com isso. Cuidado com isso, porque pode ser que o ser crente virtual, se calhar é mesmo crente virtual. No sentido de que se calhar não é mesmo. Não é realmente crente. Mas voltando aqui ao Epafrodito, que estava disposto a fazer um sacrifício enorme. Ele pensou, e não só pensou, como executou esse pensamento. A obra de Deus é mais importante. E se for preciso eu ir até ao fim desta minha jornada, desta minha viagem, e levar dinheiro a Paulo, e morrer, que seja. Eu tenho de levar este dinheiro a Paulo. Porque Paulo precisa, a obra de Deus precisa. Se este dinheiro não chega lá, eu não sei quais vão ser as consequências. Eu não quero que isso aconteça. É isto não fazer caso da própria vida. E eu penso, quão longe eu estou disto. Estou mesmo muito longe. Nós temos de perceber esta realidade fundamental, que a obra de Deus é mais importante do que o nosso bem-estar. É mais importante do que o dinheiro que nós possamos ganhar aqui neste mundo. O dinheiro que nós vamos ganhar aqui neste mundo vai ficar aqui. Não vai ser para nós. E nós podemos estar com a ânsia de alcançar mais dinheiro, mais posição social, estarmos a desprezar a obra de Deus. Há uma história que se conta de um dos primeiros missionários na China, William Carey, que ele consertava sapatos. Ele era sapateiro, mas era sapateiro não de fabricar calçado, mas de consertar calçado. E certo dia, o sonho dele era ir para a China como missionário. Isto vamos falar de alguém que tinha um espírito, tanto quanto se conta. Claro que às vezes as histórias são um bocado embelezadas e para parecer mais do que aquilo que eram, pode ser que tenha sido o caso. Então este crente era sapateiro e o seu sonho era ir para a China, ser missionário. Amava aquele povo e queria ir lá evangelizar. E alguém, certo dia, a falar-lhe que ele não estava a dedicar devidamente ao seu negócio.
Ele respondeu: o meu trabalho é ganhar almas para Cristo. E eu conserto sapatos para pagar as despesas. Quantos de nós, começar por mim, temos este sentimento? O meu trabalho neste mundo é ganhar almas para Cristo e fortalecê-las na fé. E o meu trabalho é apenas para pagar as despesas disso. Será que esse é o meu espírito? A maneira como eu vivo neste mundo? Ou o meu trabalho é ser professor, no meu caso, ou ser outro trabalho qualquer? Eu vou às reuniões 2 vezes por semana. E ouço uma mensagem, ou 2 por semana, e vou para casa. É esta a minha maneira de estar na vida cristã? Na minha relação com Deus? Na minha relação com aquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim? Que não teve por usurpação ser igual a Deus? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus e naquilo a si mesmo? É esta a minha atitude de gratidão para com alguém, para com quem fez isto por mim? Ou a minha atitude é mais próxima da de Epafrodito, que não quis saber da própria vida? Porque o que preocupava, o foco dele era os outros, os crentes. A minha atitude é como a dos filipenses, que eram pobres e podiam pensar: Paulo está a precisar, mas nós também estamos com tantas dificuldades financeiras. Ele vai compreender. Nós vamos estar aqui e vamos estar a orar por ele. Para que o Senhor conforte, para que o Senhor o ajude. E nós até sabemos que ele é de um calibre espiritual que ele aguenta tudo. Podiam pensar assim. Mas eles não quiseram ficar por aí. Quiseram ir mais longe do que meramente ficar ali a orar. E o Epafrodito ainda foi mais longe. Reparem em 3 degraus, 3 patamares de identificação com Paulo. Nós vemos aqui no Filipenses 2, 25. Eu costumo dizer que isto de Epafrodito, e quando eu falei do Tico, que disse a mesma coisa, isto é o melhor título que se pode ter. Tico tem aqui neste versículo 25 tem 4 títulos. Já vos vou falar de um que está ali um bocado escondido. Infelizmente, muitos na cristandade gostavam era ter um deles e não os outros. Então o que é que lemos sobre o Epafrodito? É meu irmão, cooperador e companheiro nos combates. E depois também tem e vosso enviado, não é? Vosso enviado, a palavra significa o quê? Qual é o significado original? Apóstolo. Apóstolo significa enviado. Quantos na cristandade não há que preferem ser chamados de apóstolo? Ou pastor? Ou bispo? Ou reverendo? Eu já vos disse que a melhor coisa que alguém me pode chamar nem é marido, nem pai, é irmão. É a melhor coisa que me podem chamar. Nem professor, nem doutor, nem engenheiro, advogado. Nada disso. Irmão. Porque remete para a gloriosa verdade de que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador são filhos de Deus. Remidos pelo precioso sangue de Cristo. E são irmãos da fé. Isso é a melhor coisa que alguém pode chamar. Mas este Epafrodito não ficou por irmão. Irmão que é um crente também e está a combater em orações por Paulo. Não, ele é cooperador. E os filipenses foram cooperadores, cooperaram no Evangelho. Não é? Ele diz mais à frente: nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Eles eram cooperadores, cooperavam com Paulo. Mas este Epafrodito foi ainda mais longe. Companheiro nos combates. Quando a luta aperta, quando o combate se torna mais duro, lá estava o Epafrodito. Não se punha, passa a expressão, não se punha a andar quando a luta apertava. Podia ele pensar, provavelmente se fosse eu, primeiro, o quê? Levar dinheiro a Paulo? Sujeitar-me a uma viagem destas? E depois mesmo que fosse,
Ficar doente. Isto, não vou continuar com isto. É a minha vida. Vou morrer por causa de dinheiro? Não. O Epafrodito foi. Até às últimas consequências. E só não morreu porque o Senhor se apiadou dele. Reparem também que aqui não acontece. Este homem levou a sua abnegação, o seu esforço, para além daquilo que era humanamente razoável, e razoável no sentido de apelar à razão, ou seja, ele foi, no ponto de vista meramente humano, foi insensato, porque não se precaveu quanto à sua saúde física, e ficou doente, quase até à morte. O que é que Paulo podia dizer assim? O mesmo Paulo que a seguir diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, podia ter dito assim, e de facto esteve doente e quase à morte. Mas eu impus as mãos sobre ele e curei-o. Não lemos isto aqui. Na altura, Paulo já não podia curar. Já tinha passado o tempo em que ele, quando queria, empunha as mãos e as pessoas ficavam curadas. Mas ele disse, o Senhor se apiadou dele. E não somente dele, mas também de mim. Para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Há uma outra passagem que Paulo fala no final da sua vida. Diz que estava sozinho. Né? Ele diz... Agora não estou a encontrar... Onde diz que deixei Trófimo doente em Mileto. E agora não estou... sim. Ele diz... Erasto ficou em Corinto. E deixei Trófimo doente em Mileto. Para que escrever doente? Por não dizer deixei Trófimo em Mileto. Precisava de se admitir a sua fraqueza, a sua incapacidade para curar agora. Podia passar despercebido. Nós não precisávamos de saber. E quantas vezes eu, a começar por mim, sou tão rápido a esconder as minhas fraquezas, as dificuldades que eu tenho, só para parecer forte. Mas Paulo admitia, não consegui curar aquele irmão. E provavelmente era-me útil. E custou-me deixá-lo ali. Mas eu tive de seguir viagem. Não pude curar. E aqui em relação a Epafrodito, ele podia... Ninguém precisava de saber. Eu curei-o. Mas não, ele, claro, estaria a faltar a verdade. Era só o que faltava. Estar a faltar a verdade. Mas vemos aqui também como o programa de Deus tinha mudado. Os propósitos de Deus tinham mudado. E neste momento, mesmo o apóstolo Paulo, que não vacilou na sua fé, não foi por falta de fé que ele deixou de conseguir curar Epafrodito ou Trófimo, porque ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. As coisas têm mudado. E Deus, hoje, eu tenho dito isto várias vezes, mais do que curar, porque também não curou o apóstolo Paulo, não é? Daquela espinho da carne, mais do que curar, Deus quer que nós compreendamos que a sua graça nos basta. Eu sei que no meio de uma doença não é... nós queremos ficar bons, não é? E Paulo certamente queria que Epafrodito ficasse bom, queria que Trófimo ficasse bom. E certamente orou por ele, para que o Senhor tivesse misericórdia dele. Não sei se necessariamente para que o curasse, porque não sabia, certamente não sabia ao certo se era essa a vontade de Deus, mas para que o Senhor o confortasse e o fortalecesse espiritualmente. Para quê? Qual deve ser a nossa atitude perante alguém que está doente? Eu estou a dizer isto, mas se calhar numa situação prática, em que tenho um familiar meu doente, provavelmente a minha tendência será: Senhor, curo. Mas quem é que nos garante que é melhor? Que é o melhor? Eu creio que o mais importante é nós, principalmente se aquela pessoa não é salva, se não é um crente no Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa é: Senhor, ajuda-o, para que ele compreenda a necessidade que tem de ti. Primeiro, a sua necessidade espiritual. Porque é que adianta ficar com saúde para depois morrer perdido? Nada vale. Mas acima de tudo, a nossa oração deve ser para que o Senhor dê força espiritual àquela pessoa. Fortaleça espiritualmente, para que qualquer que seja o desfecho, ela não se ir abaixo. Eu costumo dizer que Paulo, não vemos
Vou dizer uma coisa e depois vou dizer o contrário. Não vemos Paulo orar por saúde. Nem dos crentes, nem pela própria saúde. Ou melhor, Paulo orou pela sua saúde, creio eu. Quantas vezes? Quantas vezes é que Paulo orou pela sua saúde? Nós tínhamos registro. 3 vezes. Não é? 3 vezes orei ao Senhor. Por causa do espinho na carne. Mas o Senhor disse, a minha graça te basta. Isto é para nós não criarmos aquela ideia, aquela frase feita de que quando temos alguém doente na nossa família, a nossa expectativa é sempre que o Senhor vai curar. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor vai curar. O Senhor é bom, o Senhor vai curar. E quando não cura? Quando as pessoas acabam por partir, mesmo com a sua enfermidade. Temos também de fazer aqui uma gestão de expectativas. Dizer às pessoas, o Senhor sabe todas as coisas. E Ele é soberano. Ele é o médico dos médicos. E se é o médico dos médicos, Ele sabe o que é melhor. Não é fácil. Não é fácil, mas já vemos aqui também, creio que vemos aqui também essa importante lição. De que nem sempre, neste caso foi, o Senhor se apiadou dele, mas já houve casos em que os crentes morreram. Mesmo. Meus irmãos e amigos, vamos ficar por aqui. Que o Senhor nos ajude a ter este espírito deste Epafrodito. Que é um homem extraordinário. A Bíblia pouco fala dele, como eu disse no início. Se eu vos pedisse para fazer uma lista com 100 pessoas, provavelmente não se lembrariam de Epafrodito. Se calhar se eu vos dissesse para dizer o nome de uma pessoa na Bíblia que comece por Epa, provavelmente nem sequer seria o Epafrodito se lembrariam. Sabe? Lembrar-se-iam do Epáfras e não do Epafrodito. Mas é um homem que realmente pôs os interesses dos outros acima dos seus próprios interesses. Isto tem de ser este nosso espírito. Tem de ser o meu, em primeiro lugar o meu. O meu serviço na obra de Deus tem de ser muito mais do que está presente nos cultos. Tem de ser muito mais do que uma ou outra vez abrir a palavra de Deus e partilhar com os outros aquilo que têm aprendido. Mas isto é o mínimo. De que é que eu estou disposto a abrir mão em prol dos outros? Os filipenses, dinheiro. O Epafrodito, a própria vida. E nós? E eu, em primeiro lugar, estou disposto a abrir mão de quê? Dos meus interesses em prol dos outros. Que o Senhor nos abençoe.